Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre o grande confronto entre Flamengo e PSG, galera. A final do Mundial de Clubes. Meus amigos, o Mengão está muito próximo, tá? Está a um passo, quem sabe, do bicampeonato mundial. Lógico. Para isso, vai ter que passar pelo poderoso Paris Saint-Germain do Luiz Henrique. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando sobre essa final do Mundial de Clubes entre Flamengo e PSG. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o seu like para dar aquela moral. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Futebol aqui neste Sport Center, hoje foi dia de entrevistas para o Flamengo. Nesta quarta-feira encara o PSG na grande final do Intercontinental. Com chuva, não forte para falar a verdade, mas chuva em pleno deserto, o Flamengo realizou o penúltimo treinamento antes de enfrentar o Paris Saint-Germain na grande decisão da Copa Intercontinental. E até uma cortesia não estava no planejamento inicial, o Flamengo concedeu 2 jogadores para falarem com a imprensa, o Luiz Araújo e o Alexandro. Luiz Araújo, que junto com o goleiro Rossi, em número de partidas, é quem mais entrou em campo pelo Flamengo nessa temporada. Até por isso, a assessoria do Flamengo trouxe o Luiz Araújo, uma espécie de homenagem a esse grande ano do Luiz Araújo. É o ano mais goleador da minha carreira, que eu tenho mais assistências. Costumo dizer que é o melhor ano da minha carreira, mas nesse momento eu estou no banco, mas eu me considero um jogador muito importante, um jogador muito decisivo e nesses momentos, num jogo tão importante como esse, tenho certeza que o Felipe pode contar comigo. Bom, o Flamengo com força máxima, né? Pedro, que se recuperou, já até entrou nos minutos finais na partida contra o Pirâmides, mais uma vez participou da atividade inteira. E um Flamengo que já pensa no PSG, na maneira como enfrentar o poderoso time francês, né? O Luiz Araújo foi lembrado na entrevista como o Botafogo enfrentou o PSG no meio do ano, né, no Mundial nos Estados Unidos. O Botafogo jogando fechadinho, no contra-ataque, conseguiu a vitória por 1-0. Mas, segundo o Luiz Araújo, a tendência é que na quarta-feira a forma de jogar do Flamengo não seja parecida. Como o Felipe sempre jogou, a gente não vai mudar nossa forma de jogar. Claro que sabemos que temos que ter um pouco mais de atenção, porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. Então vamos entrar da mesma forma que a gente jogou, mas com um pouco mais de inteligência na defesa, não podemos errar. Já o Paris Saint-Germain chegou nesse domingo apenas em Doha, no Catar. Nessa segunda realizou o treinamento fechado, sem acesso à imprensa. Terá muito menos tempo, né, para aclimatação, para se acostumar com o fuso horário, para se acostumar com o gramado, com a bola. Mais de 31 mil ingressos vendidos para essa partida entre Flamengo e PSG. Então a expectativa é de, pela primeira vez, casa cheia nessa Copa Intercontinental realizada aqui em Doha, no Catar, que termina na quarta-feira com a grande decisão entre Flamengo e Paris Saint-Germain. Não nervosismo, mas existe talvez um algo a mais para esse jogo. Isso dá para notar no dia a dia, que cada vez estamos ficando mais focado, possa ser um pouco mais ansioso, mas também confiante. É um jogo histórico, né? Pode ficar marcado para a carreira de todos aqui, caso a gente ganhe. Bom, nós temos aí o PSG como chega para enfrentar o Flamengo. Destaques da temporada: segundo colocado na Ligue 1, terceiro colocado na fase de Liga da Champions, campeão da Supercopa da UEFA de 2025. Nenhuma derrota, foi por mais um gol de diferença e não perde há 3 jogos. 2025/26, o aproveitamento é de 72,5%. Mas perdeu a liderança do campeonato francês agora para o Lens. Pode ser aquela perda apenas momentânea, é verdade. André Kfouri, o Flamengo pode aprontar para cima do PSG? Pode, o Flamengo pode. Eu diria que no futebol sul-americano, o Flamengo é o time mais equipado, por todos os motivos conhecidos, para aprontar. E não da forma como o Botafogo aprontou, né, na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, que foi uma maneira perfeitamente válida e até compreensível por parte da comissão técnica do Botafogo naquela ocasião, de lidar com, né, as possibilidades do jogo e as oportunidades que fatalmente uma equipe que estivesse atuando essencialmente de uma forma defensiva teria. E o Botafogo não só a aproveitou, como a criou, né? O gol do Botafogo naquela ocasião é um gol
que mistura tudo isso, né? A identificação de uma oportunidade e as decisões corretas, né, num contra-ataque, um pouco de sorte, que o futebol sempre depende também desse balanço, e o Botafogo venceu aquele jogo com méritos. Eu acredito que o Flamengo não vai atuar daquela maneira, e isso não significa dizer que o Flamengo vai atuar de peito aberto contra o PSG, como se fosse um jogo contra uma equipe que ele considera tecnicamente inferior. Obviamente não será assim. As experiências no Mundial acho que contam. Talvez o Flamengo tenha feito a sua melhor atuação, esse Flamengo, né, do Felipe Luiz, tenha feito a sua melhor atuação contra o Chelsea no Mundial e cometeu muitos erros contra talvez uma das piores equipes para você cometer erros, né, que é o Bayern de Munique, e isso permanece do ponto de vista da forma como o Bayern atua e a maneira como ele pressiona e pune os erros cometidos pelos seus adversários. Então, acho que as lições podem ter sido aprendidas aí, principalmente em relação ao que não fazer. O Flamengo tem que fazer um jogo muito técnico, muito preciso, saber quando arriscar, não se sentir um pouco mais à vontade para se colocar em risco, porque esses riscos serão penalizados pelo PSG, certamente, mas eu acho que o Flamengo vai ter condições de nos mostrar uma maneira de atuar contra o último campeão da Liga dos Campeões, uma equipe de qualidade indiscutível, de uma forma própria dele, sem negar as suas características. É isso que eu espero do time do Flamengo, e eu acho que existe uma chance sim, porque se trata de apenas um jogo, e não só isso. O PSG, daqui a pouco, há algum tempo atrás, o Gustavo falou, né, quando você disse o Agente Livre, falou-se um filme, né, o Agente Livre com o Thiago Silva. Tem aqueles filmes de operações militares em que o pessoal, né, desce pela corda do helicóptero num prédio. E que você adora. É assim que o PSG vai chegar ao Mundial. Sim. É como se um grande helicóptero parasse em cima do estádio e os jogadores descessem pela corda. Não há qualquer adaptação. Então, o Felipe Luiz falou, e os jogadores do Flamengo falaram também, gramado, bola diferente. O PSG vai chegar para jogar e vai embora. Isso pode cobrar um preço. Sim. Não só por essas questões essencialmente técnicas, né, que a bola que é diferente, os jogadores assentem de uma outra maneira, o gramado que faz com que o jogo seja disputado em uma determinada velocidade, as reações da bola a esse gramado, não só por isso, mas porque também, e isso os jogadores e técnicos dizem, é importante você se sentir no ambiente do torneio. Isso conta. O futebol, ele é isso também. Você chegar, ser colocado num estádio, joga aí, e ser Saint-Germain, pode ser prejudicial. Pois é, mas é um Luiz Henrique que presta atenção sim no Flamengo, tanto que na última partida do Campeonato Francês colocou um time misto em campo, já pensando nessa partida, e ele já tinha dito, olha, se eu puder escolher, eu prefiro não jogar contra o Flamengo. Ele sabe do risco que ele corre também. E o Mundial de Clubes mostrou, eu acho que o grande, do ponto de vista coletivo, né, sem olhar só para Fluminense ou Palmeiras ou Flamengo, mas acho que o grande recado que o futebol brasileiro passou ao futebol europeu no Mundial de Clubes é que com a quantidade de dinheiro que se gasta e que se produz no Brasil e com a qualidade das pessoas, a qualidade de trabalho existente hoje no futebol brasileiro, nós não somos apenas um produtor de talentos para exportação, porque o futebol brasileiro, historicamente, ele é para o futebol europeu, o futebol de clubes no Brasil, um exportador de mão de obra para eles contratarem e desenvolverem, né? E aí a ordem econômica impôs isso. Mas atualmente o futebol brasileiro é mais do que isso. O futebol brasileiro é um futebol que evoluiu muito. Temos jogadores de ponta, jogadores que há pouco tempo estiveram na Europa e agora voltaram, ou que poderiam estar na Europa e optaram por voltar. Esse recado foi dado no Mundial de Clubes pelos 4 times, em diferentes momentos da competição. E isso muda um pouco o olhar de quem tem um pouco mais de interesse de saber o que acontece fora, ao redor, além do próprio umbigo. O jogo de quarta-feira, ele vai ser interessante, tem 2 pontos que me chamam a atenção. Primeiro, o Flamengo é colocado nesse jogo numa condição que ele está pouquíssimo acostumado, porque contra todos, absolutamente todos os times do continente, toda vez que o Flamengo joga, a gente fala, o Flamengo é melhor, o Flamengo tem um time melhor, mas, etc e tal, mas o jogo pode ser difícil.
Esse tipo de jogo é o raro encontro em que a gente fala, olha, o Flamengo é o time inferior da questão. Isso raramente acontece, só em enfrentamentos contra gigantes clubes europeus. Sim. E é interessante ver o Flamengo se comportando nesta situação. O Flamengo já se comportou bem nesta situação em outros jogos, no Mundial, por exemplo, contra o Chelsea, e depois da pancada do primeiro tempo do Bayern de Munique, tentou se recolocar no jogo, mas não conseguiu. O outro lado da história, que pode ser favorável ao Flamengo, é que geralmente, quando um time brasileiro enfrenta um gigante europeu, a gente tem muita gente em campo que não está acostumada a esse tipo de jogo. Aqueles jogadores que falam, nossa, mas geralmente eu jogava com o Paris Saint-Germain no videogame. O Flamengo não é esse caso. Tem muita gente que está muito acostumada a esse tipo de jogo. É Danilo, é Alexandro, é Jorginho, é Saúl, é Samuel Lino, para falar só 5. Até os remanescentes de 19, o BH e o Arrascaeta, também já estão acostumados, porque esse vai ser o quarto duelo europeu dessa dupla. Liverpool-Chelsea, Liverpool no primeiro Mundial, Chelsea-Bayern de Munique e agora o Paris Saint-Germain. Então o Flamengo é um time, além do próprio Felipe Luiz, é um time mais acostumado a esse tipo de jogo, individualmente falando, do que a média dos times brasileiros quando enfrentam adversários assim. E isso pode encurtar um pouco a distância. O Paris Saint-Germain é o favorito, é o claro favorito, mas existem meios para o Flamengo bagunçar a conversa. Olha, e ainda falando da final do Intercontinental, a presença da torcida do Flamengo segue em baixa, e muito por conta da logística da final em Doha. Não está fácil encontrar flamenguistas pelas ruas de Doha. Ah, sim, tá. Mas dá pra entender, porque... Sim, a explicação é fácil. Foi o Mundial na metade do ano, mas principalmente essa final da Libertadores. E o Mundial logo em seguida... O primeiro jogo da Copa Intercontinental foi apenas 10 dias depois da final da Libertadores. E o pessoal tem que decidir em cima da hora, né? Por exemplo, eu comprei minha passagem, foi semana anterior ao jogo. Eu comprei, sei lá, 15 dias atrás. Lima e Doha, 2 passagens caras. Eu consegui comprar antes, então me organizei os 4 mil. Catar foi mais caro, Catar foi uns 12. Então, assim, se as passagens têm uma noção de quanto se gasta, né? Não tem voo direto do Rio de Janeiro para o Catar. A maioria acabou pegando passagens com várias escalas. É o caso de Jéssica, torcedora e influenciadora símbolo do Flamengo, passou quase um dia voando. E tudo isso sem contar o que se gasta com hospedagem, ingressos, comida. Realmente precisa gostar muito. É difícil pagar, considerando que é um time brasileiro. E acho também a logística é complicado, né, cara? Acho que o cara tem que dizer meio que em função do time, né? É a minha maior paixão. E todo mundo que me conhece sabe que a minha vida é esse clube. Então, eu mudei tudo, praticamente tudo na minha vida, para viver acompanhando o Flamengo. Foram apenas 7.108 pessoas diante do Cruz Azul, 8.368 contra o Pirâmides. Com exceção de 3 jogos do Campeonato Carioca, os 2 piores públicos do Flamengo no ano. Estranho. Diferente. Os jogadores estão acostumados a jogar em todos os lugares com estádio lotado. Todos os lugares, em casa e fora. Então, é uma pena. E olha que a FIFA ainda distribuiu alguns ingressos, mas nem a população local se animou muito. Não é que no Catar o futebol não tem importância, muito pelo contrário. O problema é que a Copa Intercontinental acontece ao mesmo tempo e na mesma sede que a Copa Árabe de Nações. Por aqui, é esse o grande torneio do momento. Também não ajuda nada o fato de que nas ruas a propaganda é só voltada à competição das seleções da região. Não se encontra um sinal sequer do Mundial de Clubes. E é engraçado, porque eu nem sabia que estavam na Copa Árabe, né? Eu fui pra ver a Copa Intercontinental e sim, não vi nada de anunciando a Copa Árabe. Intercontinental aqui. Também não é que os moradores da região não gostam do futebol brasileiro. Esse argelino diz que ama a seleção desde pequeno. Não foi em nenhum jogo do Intercontinental, mas vai comprar ingresso para a final contra o PSG. Para a grande decisão, até pela venda de ingressos, já é certeza de que o público será bem melhor. Primeiro, porque os amantes de futebol querem ver o poderoso Paris Saint-Germain. Segundo, porque vão chegar mais rubro-negros, principalmente aqueles que moram em países da região. Tem também os que viraram flamenguistas. Este saudita diz que vai para a final e tornou-se rubro-negro por causa do Michael, que jogou no time que ele torce, Al Hilal. Michael conquistando corações. E olha que jogador bom jogando na Arábia não falta. O Flamengo busca título no Mundial contra o Paris Saint-Germain.
Ai, aquela pergunta de sempre, hein? A diferença. A diferença é menor do que em outros anos. Sim, dessa vez é possível. Em outros momentos de confrontos entre brasileiros e europeus, a diferença já foi maior. Temos 10 minutos para discorrer sobre o tema. Vitor Bino, você que está embalado aí, está num gás danado aí no YouTube. Vamos que vamos. Bom, é óbvio que se o Flamengo pegasse o Paris Saint-Germain... Quer água? Não precisa, obrigado. Se o Paris Saint-Germain jogasse no nível em que atuou, por exemplo, na final da Champions, não dá. Perfeito. Aliás, não dá para quase ninguém no mundo jogar com aquela qualidade. O Paris Saint-Germain não tem jogado nesse nível. E por ser um time do Luiz Henrique, é um time que vai querer ser protagonista, é um time que vai marcar alto, é um time que vai fazer um jogo agressivo. Não espero do PSG uma mobilização como dos jogos principais da UEFA Champions League. Tanto que o PSG não faz isso nem na fase de classificação da Champions League, nem no Campeonato Francês, onde ele disputa a primeira colocação. Ele está em segundo lugar. Acho que o segundo lugar. Isso posto, o Flamengo está muito cansado fisicamente. E o Felipe Luiz não é um cara que abriu mão, nem quando pegou o Bayern de Munique, que para mim joga o melhor futebol do mundo desde quando a UEFA Champions League terminou. Para mim, o melhor time do mundo hoje é o Bayern de Munique. Não quer dizer que vai ganhar o campeonato, mas é o melhor time, é o futebol mais forte e consistente. Precisa do elenco um pouquinho curto. Nem assim ele abriu mão nas convicções. Agora ele tinha um time muito mais cansado do que tinha no meio do ano. Mas o também não está inteirão, não, hein? Não está inteirão. Também, e até o Mundial atrapalhou um pouco a preocupação, a preparação. É que eu acho que tem uma pegadinha que as pessoas não estão dando muito não estão se dando conta. Muita gente acha que o PSG vai jogar com o jogo contra o Botafogo. O PSG é diferente. Sabe por que não? O Flamengo também não vai jogar como jogou o Botafogo. E tem uma coisa. Onde é o jogo? Na casa do Paris Saint-Germain. E eu me lembro do dono do PSG saindo desse jogo contra o Botafogo, irritado no Mundial de Clubes. É óbvio que quando o Luiz Henrique poupa jogadores como fez no final de semana, ganhou por 3-2 do Metz, jogando fora de casa. Por mais que não tenha todos os jogadores inteiros e não consiga jogar no mesmo nível, é óbvio que tem um olhar, pelo menos um pouco especial, para esse jogo. Não dá para tirar dos jogadores o que o UEFA Champions League tira, a parte anímica, o que vem naturalmente. Mas eu acho que o Flamengo vai ter um PSG muito engajado, tendo que ele consegue jogar, muito afim de ganhar esse campeonato, tá? O que é muito ruim para o Flamengo, porque o futebol que o Flamengo vem mostrando não é o suficiente para jogar com o futebol que eu acredito que o PSG vai jogar, mas é óbvio, tá aberto, quando joga um time muito aberto, de repente você faz um gol ali, o Flamengo, de repente a coisa vira, não é nem mata-mata, é um mata. Então, tem chances, mas é óbvio que a chance do PSG é maior. Essa última parte que o Bidner trouxe, acho que é aquilo que a gente repete antes de todo o Intercontinental. Como você falou, vamos voltar à velha questão, e que talvez na última Copa do Mundo de Clubes tenha gerado mais polêmica ou suscitado mais discussões, porque você tinha ali, em fases anteriores, confrontos contra equipes, ainda que o Flamengo tenha ganhado do próprio PSG, você teve, do Chelsea. Você tem confrontos contra equipes de um outro nível, de uma outra estatura, que não é o caso do PSG na Europa, né? E acho que foi aquilo que gerou toda a discussão. Tá vendo? Vocês falam muito dos europeus. Não, ninguém nunca falou que o Benfica é muito mais forte do que os grandes times brasileiros. Lembrando que o Chelsea ganhou do PSG, o Porto é muito marcando mais forte, alto, esmagando a saída de bola de um PSG melhor que o atual. Sim. O Flamengo consegue fazer isso fisicamente? E o PSG, mesmo tendo... olhou-se para o PSG como alguém que no começo estava levando meio que tipo Manchester City, de uma maneira... O PSG chegou à final mesmo assim. Então o PSG é um time muito forte, o PSG é um time que poupou os jogadores no final de semana, o PSG, por mais que obviamente não vá ter o empenho e a dedicação que teria numa final de Champions League, para eles não é a mesma coisa. Não acredito que olhe de maneira, esse jogo aí não importa nada, até porque vale uma taça. E o PSG, além disso, é um time que joga numa Liga Nacional onde ele sobra, onde ele não precisa, em geral, se preocupar muito
Seria diferente de uma equipe inglesa, por exemplo, que talvez dissesse, não, cara, sei lá, o Liverpool estivesse ali, o Manchester City, ou o Arsenal, que agora é líder, e dissesse, não, mas daqui a 10 dias eu tenho um jogo na Premier League que vai me exigir... E o inglês liga mais para a Premier League do que o PSG liga para a Liga 1. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, eu acho que força que tem, mesmo não tratando este campeonato como se fosse, ou este jogo para ele, como se fosse a Champions League, vai entrar disposto a vencer, é um time muito forte, né, na igualdade de condições ali, né, com todo mundo com o mesmo nível de empenho, de dedicação. É óbvio que o PSG é favorito, é óbvio, mas está longe de significar uma impossibilidade de vitória do Flamengo, até porque é o Flamengo. Eu acho que a gente já chegou em outros intercontinentais, outros mundiais, em que você dizia que a diferença ela era menor, né? Fosse porque não o melhor europeu tinha chegado à decisão, isso já aconteceu muitas vezes. Sim. E não é o caso desta, que nós estamos falando... A maior diferença de um título vencido, para mim, é, com muita sobra, o gol do Gabiru no Barcelona. A diferença agora é menor do que essa. Por exemplo, mas sem dúvida, daquele Internacional para aquele Barcelona. Mas sem dúvida. Era muito maior. Eu entendo que tem o lado político aí que pesa. O PSG precisa buscar incentivo fora, porque em casa há uma certa monotonia. A Premier League tem tudo dentro, não precisa buscar nada fora. Só estou comparando assim, situações de campeonatos. Não é? Então, talvez um time inglês estaria mais preocupado com um time inglês, está preocupado com o Arsenal, com o Manchester City, né, com quem está competindo pelo título. No caso do PSG, possa ser importante para quem também perdeu uma final de um torneio muito maior que foi criado pela FIFA, que é esse Mundial mais extenso. Porém, o fato de jogar no local de onde vem todo o dinheiro do PSG, toda a grana, o PSG é um clube-estado, que é como se chama os clubes, como é o Newcastle com a Arábia Saudita, como é o Manchester City. O PSG tem o dinheiro que vem do Catar. Então, o PSG vai jogar uma taça em casa. Os jogadores sabem disso, Luiz Henrique sabe disso, e o dono já está escaldado. Então eu vejo um PSG, sim, a possibilidade de um PSG super focado para não decepcionar a fonte do dinheiro. E aí complica. O chefe. E aí complica um pouco o Flamengo. Lembrando que o PSG é um time que vem expandindo fronteiras da marca, que é uma coisa que conta muito. Exato. Por exemplo, você anda em Londres, tem uma loja do PSG, que é uma coisa que seria impensável. E o PSG foi o terceiro time que mais vendeu camisas no último ano, atrás apenas de Real Madrid e Barcelona. O que é um fenômeno, ou seja, os resultados internacionais são importantes. E o Flamengo, assim, tem que buscar energia onde já não existe mais. Assim, é preciso... a última questão. É o último questão. O que aconteceu aqui com o Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, viagem com um fuso que é gigante. Então, não é a melhor condição do Flamengo para enfrentar um time que está jogando em casa, mas este jogo, a diferença aqui é menor do que aquela do jogo contra o Botafogo. E na quarta-feira vocês também vão ter que dar um baita sprint final, porque são duas edições. Tudo que a gente podia, entre aspas, esperar do Flamengo, ele entregou nessa temporada. Verdade. Tudo. Verdade. Se vier alguma coisa a mais, é um lucro enorme. Então é o seguinte... Então tá aí, meus amigos, o Mengão, né, que já está aí em reta de preparação final para o confronto desta quarta-feira, a final do Mundial de Clubes contra o Paris Saint-Germain. O técnico Filipe Luiz, que tinha dado folga para os jogadores no domingo, treinou na segunda-feira e agora, nesta terça-feira, o Flamengo, né, vai definir aí os jogadores titulares que vão enfrentar o Paris Saint-Germain já nessa próxima quarta-feira. O coração tá batendo forte, batendo a... Flamengo venceu o PSG, esse grande desafio, o Flamengo se tornará bicampeão mundial. É exatamente isso. O Flamengo colocará mais uma estrela no peito e essa realmente é de topo máximo do mundo, meus amigos. A nação pede o mundo de novo. Pra cima deles, Mengão. Tô muito confiante, tá? Numa vitória do Flamengo sobre o Paris Saint-Germain. Sei que não é fácil. Estamos falando aí de um gigante, né? Logicamente aí do futebol europeu, campeão da Champions League, com muito investimento, né? Muito dinheiro, mas o Flamengo
tem jogadores experientes, já mostrou a sua capacidade, enfrentando inclusive times europeus, como por exemplo o Chelsea, e agora o Flamengo terá a nova oportunidade de, quem sabe, né, vencer o Paris Saint-Germain e aí sim conquistar o topo do mundo. Eita, meus amigos, tô nem dormindo. Confesso a vocês que a ansiedade está a milhão. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!